O século XX foi um dos séculos mais violentos e contraditórios da história. Eric Hobsbawm chamou esse breve século XX de a Era dos Extremos, que vai de 1914, do início da Primeira Guerra Mundial, até 1991, com a dissolução da União Soviética. Mas para compreender melhor esse século, a gente precisa entender primeiro o que é a guerra total. Eu sou a Clara, eu sou historiadora, e sejam bem-vindos ao meu acervo. Então, gente, vamos lá começar um pouquinho essa aula de hoje comentando, assim, se você já viu a minha aula aqui a respeito da Revolução Industrial, você já sabe um pouco quem é o Eric Hobsbawm. Ele é um dos historiadores mais importantes do século XX e ele escreveu aí essa série de livros chamados As Eras. Então, a gente vai focar aqui um pouquinho hoje na Era dos Extremos, que ele coloca como o breve século XX, e ele vai fazer algumas discussões a respeito no livro. É um livro assim que não precisa ser da área das ciências humanas para ler, é um livro acessível, de leitura acessível, e ele vai falar um pouquinho o que é essa guerra total no primeiro capítulo do livro, porque é importante entender o que é a guerra total e esse conceito que ele traz enquanto historiador para poder entender o século XX também. E até, em alguma medida, para poder entender o nosso tempo, o tempo em que a gente vive. Por que a gente é acostumado, quem nasceu aí durante o século XX, metade do século XX para frente e até agora, é acostumado, assim, entre aspas, vamos colocar assim, com esses cenários de guerra, com esses cenários de desolação humana. Por que isso se tornou banal no nosso dia a dia, infelizmente? Então ele explica um pouco de tudo isso nesse primeiro capítulo de A Era dos Extremos. Então ele coloca que para a gente entender o século XX, a gente precisa pensar em guerra mundial. E que mesmo nos períodos de paz, assim, né, de não estar havendo necessariamente uma guerra mundial, o século XX foi marcado de alguma maneira por conflitos. Seja por conflitos de memória de guerras recentes ou para a preparação de novos conflitos. Se a gente pegar, por exemplo, o período entre guerras durante a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra, pode-se dizer como um período de paz? Até pode, mas assim, também uma preparação para conflitos. Se a gente pega as obras de arte do período entre guerras, se a gente pega o cinema do período também, a gente vai ver a marcação daquele horror, em alguma medida, na produção daquele tempo também. Por exemplo, o expressionismo alemão é um exemplo disso também, tá? Então, vamos lá definir o que é essa guerra total. Essa guerra total a gente pode colocar, assim, na humanidade sempre existiram conflitos, né? Se a gente pegar a Guerra dos 100 Anos, se a gente pegar a Guerra Civil Americana, se a gente pegar, por que não, conflitos no Brasil, como, por exemplo, baianada, cabanagem, Revolução Baiana. Enfim, tudo isso são guerras também. Mas o que acontece? A partir de 1914, o conflito ele tornou e trouxe uma escala global. E essa escala global, ela gera um impacto sobre todos, não só apenas de quem estava ali na guerra frente a frente. Daí ele traz um dado interessante: das 74 guerras internacionais que houveram entre 1865 a 1965, as mais mortíferas, as que mais mataram, foram no século XX. As duas guerras mundiais, a guerra entre Japão e China e a guerra da Coreia. Então, a gente está colocando, assim, dados, e nesse capítulo ele vai trazer bastante dados para a gente colocar em números, para a gente poder entender, então, por que é uma guerra total? O que mexe a respeito da realidade das pessoas ali? Então, vamos lá. Então, para a gente entender esses detalhes, a gente precisa, então, entender algumas coisinhas da Primeira Guerra Mundial, que é, então, o que deu o pontapé nesse conceito ali para o Hobsbawm, e é o que deu o pontapé ao que seria a guerra total. Então, a gente tem, assim, primeira coisa, durante a Primeira Guerra Mundial, depois que aquela história, depois que o arquiduque lá, o Francisco Ferdinando, em Sarajevo, sei lá como é que fala, ele é assassinado, e daí dá o início da Primeira Guerra Mundial com a Tríplice Aliança e tal. A gente começa a entender que para aquela guerra existir, tem uma mobilização de milhões de jovens.
Então já começa aí com a mobilização de pessoas. A gente tem em mortes, assim, que o Hobsbawm traz, a gente tem 1,6 milhões de franceses que morreram durante a Primeira Guerra Mundial, 800 mil britânicos e 1,8 milhões de alemães. Então começa a entender o número? Não é assim uma guerra de conflito como era na Idade Média, como era na Idade Moderna. Alguma coisa começa a mudar. Começar por esses números de mortos, começar com uma mobilização de pessoas. Outra coisa que é muito comum a partir de então é o efeito psicológico e traumático que essas guerras fazem na vida das pessoas. Porque os soldados que lutam naquelas guerras, eles vão começar a sair delas traumatizados, sem assim entender o que viveram, ou a brutalidade e a violência foi tanta, infelizmente, que eles não conseguem retornar para a vida normalmente, depois do que passam no campo de batalhas, depois do que fazem nos campos de batalhas, porque assim, depois de cometida a violência, o ser humano ele tem o ímpeto de questionar, né? Nós somos animais racionais, como já diziam os filósofos antigos. Então, eles começam a se questionar por que eu fiz aquilo. E daí, o eixo daquilo, da resposta, é assim, é muito complexo, é assim um paradoxo quase, né? Justifica pelo nacionalismo, pela defesa do seu território. Chega um momento que as justificativas elas não se bastam na vida das pessoas, assim, no âmbito pessoal, do trauma psicológico que viveram. Outra coisa que esse trauma psicológico, infelizmente, ele vira um combustível também. Porque a gente sabe que na Primeira Guerra Mundial a Alemanha ela sai totalmente humilhada, derrotada. E isso também vira combustível para os jovens depois se juntarem ao Freikorps e pro nazismo depois em outra instância lá durante a Segunda Guerra Mundial. E também dá vazão para o surgimento de líderes como Hitler, né? Depois Mussolini e depois o Salazar em Portugal e a ascensão do nazifascismo na Europa. Mas aqui vamos focar no que é o resultado dessas guerras totais, que é esse trauma psicológico, infelizmente, também, e ele dá vazão para certos tipos de comportamento no século XX. O impacto político da Primeira Guerra Mundial, por assim dizer, que tem a ver com esse trauma, é o Tratado de Versalhes, né? Nesse Tratado de Versalhes, alguns historiadores e o Hobsbawm colocam como se fosse uma paz forçada. E coloca ali as sentenças, por assim dizer, para os países perdedores, certo? Esse Tratado de Versalhes redesenha ali o mapa europeu, vou colocar aí um mapa de antes, durante a Primeira Guerra Mundial e um mapa depois do Tratado de Versalhes. Isso vai mexer com a população. Veja, olha já o que uma guerra total tá mexendo com o mapa, tá mexendo com a fronteira, de uma maneira assim expressiva, não só assim uma mexidinha, tá mexendo bem. Isso mexe com a vida das pessoas, porque até então ela pertencia a um lado de um país, depois ela vai pertencer a outro. Como é que funciona isso? Daí, como é que funciona isso no cotidiano das pessoas? Pensa bem. Dentro disso, é o que eu tô dizendo, vai ter o surgimento de novos estados nacionais, daí tem um livro do Hobsbawm, que daí é mais, eu lembro que é um livro que durante a graduação foi até difícil de ler esse texto, que é Nações e Nacionalismo. Ele vai explicar um pouco esse surgimento de estados nacionais, que também vai mexer com esses sentimentos de, então, qual que é o meu pertencimento, que a gente sabe que estado-nação a gente pauta ali pela uma fronteira comum, por uma cultura comum, por uma língua em comum, com um passado histórico em comum, mas como é que fica isso quando eu junto fronteiras novas e essas pessoas nem têm esse passado comum? Daí vira uma bagunça, daí vira conflito. É uma coisa que a gente vê hoje, por exemplo, que tem a ver com a guerra da Ucrânia, e assim por consequência. Quais são as consequências gerais depois da Primeira Guerra Mundial, assim, né? Só pra gente falar, assim, em linhas gerais. A gente tem uma instabilidade econômica, obviamente, que a guerra vai trazer, né? Os países, principalmente os países perdedores, estão com uma economia arrombada e tal, então, assim, fica difícil viver, o desemprego, situações de vulnerabilidade social aumentam, surgem ali aqui revoltas, o sentimento de ressentimento, como eu falei, ele foi crescendo. E daí a gente tem um solo fértil, por assim dizer, para uma próxima guerra. As coisas não ficam como estão, como a gente viu, como a gente sabe que foi durante a Segunda Guerra Mundial. E daí o período entre guerras, qual que é o período que é marcado mais assim? Primeira coisa é a crise de 1929, né? Então a crise de 1929 ela marca bastante ali esse período,
principalmente porque ela é uma crise no capitalismo, então ela não vai afetar só os Estados Unidos, mas também todos os países que têm economias voltadas e fazem tratados comerciais com os Estados Unidos, obviamente. Tem um vídeo aqui no canal a respeito também, mas focado na história da Dorothea Land, que foi uma fotógrafa que captou as imagens, as fotos ali durante o período da Grande Depressão dos Estados Unidos. Vou deixar aqui também para quem puder ver. E tem uma revisão de Grande Depressão e crise de 1929 no vídeo também. Durante esse período, a Alemanha, a Itália e o Japão, que são os perdedores, eles vão investir num militarismo muito grande e em ideias expansionistas fortes também. Então isso vai crescendo no país, vai crescendo e crescendo. Aqui eu não preciso nem lembrar a vocês que o Hitler ele chegou como o primeiro chanceler lá da Alemanha em vias legais, né? Ele não deu um golpe de Estado e assumiu a sua ditadura do Terceiro Reich. Ele deu o golpe depois, mas assim, ele chegou ao poder por vias legais, é isso que eu quero dizer. Então é importante a gente ficar de olho nisso também. E surge assim, começa esses movimentos de realmente vingar o que aconteceu durante a Primeira Guerra Mundial e as consequências do Tratado de Versalhes, tá? O Tratado de Versalhes é bom, viu? Sempre tá com ele em mente, porque ele direto cai em questão do Enem, vestibulares, provas e afins como tópico durante a Primeira Guerra Mundial. Daí a gente segue para a Segunda Guerra Mundial. Quando que começa efetivamente a Segunda Guerra Mundial? Com a invasão, o Hobsbawm vai colocar que é com a invasão da Polônia em 1939, tá? Agora, especificamente sobre a Polônia, a gente sabe ali que tinha Auschwitz, né, 1 e 2 e tal, daí tem o livro A História em Quadrinhos, graphic novel, por assim dizer, que se chama Maus, que é bem importante, quem tiver a oportunidade de ler, para ter uma aproximação. É bem legal, é assim, uma fonte do que aconteceu, um relato de um judeu sobrevivente. Então, em poucos meses depois de 39, a Alemanha já domina com o seu expansionismo. É importante dizer, né, gente, que esse expansionismo alemão, e daí tem vários textos que pode recorrer e tal, a respeito da ascensão do fascismo, do nazifascismo, mas a gente sabe que esse expansionismo, esse militarismo, ele foi financiado pelas empresas privadas alemãs. Não é um negócio que surgiu do dia pra noite, assim, nossa, de onde que o Hitler tirou esse dinheiro para poder comprar armas e começar uma guerra de novo? Não foi do nada, né? Então tem todo um porquê dentro de tudo isso. Aqui a gente não vai entrar em detalhes, porque a gente tá falando ali um resumo pra gente lembrar coisas da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, pra gente entender a guerra total em si. Tá? É um momento de virada, então depois desse expansionismo alemão, vocês devem bem lembrar que o Hitler ele consegue dominar a França, né? Tem fotos históricas do Hitler ali na Torre Eiffel, né? Tal. Tem um momento ali da Segunda Guerra que antes dos Estados Unidos entrarem e antes da União Soviética conseguir partir para a Europa, por assim dizer, o Exército Vermelho chegar mais à frente, a gente tem o Hitler na França dominando o país. Vou deixar algumas fotografias aí para vocês verem. Qual que é o momento de virada? É em 1941, tá? Com a invasão da União Soviética. Então o Hitler decide invadir a União Soviética propriamente dita. E o Japão faz o ataque a Pearl Harbor. E daí sim vira uma guerra global em si. Já era uma guerra internacional ali entre países, mas esse momento que o eixo decide fazer essas duas movimentações de guerra, daí aquela coisa, né, não mexe com quem tá quieto, e daí a União Soviética já estava combatendo em alguma medida o Hitler, mas assim, até então não tinha invadido assim, a fronteira, né, e tem até lá antigamente que tem um tratado ali de não agressão entre a União Soviética e a Alemanha. Mas depois o Hitler, com as suas pretensões expansionistas, decide invadir. Aí o Exército Vermelho vai cair para cima e os Estados Unidos vai entrar nessa guerra e falou: o que é isso? O Japão vai explodir aqui uma base militar nossa? Não, vamos entrar nessa guerra também. E é bom a gente entender que guerras são sempre lucrativas, né? Pro lado que vai ganhar, existe um mercado militar também que é muito grande, então assim,
É sempre bom a gente se desfazer um pouco do moralismo, no sentido assim de, então eles entraram na guerra para salvar as pessoas. Também, em alguma medida, mas não só. Não só. Cada país tinha os seus interesses, obviamente, né? E existia, sim, uma luta antifascista no mundo. Existia. Principalmente pelo lado do Exército Vermelho. Daí a gente tem lá em 42, entre 42 e 43, a derrota do exército alemão em Stalingrado. E essa guerra, ela virou uma guerra de extermínio. A gente sabe, por exemplo, que existiu no exército alemão a solução final, que foi uma medida ali de extermínio dos inimigos do Terceiro Reich. Então isso já não é só uma derrota do inimigo, por assim dizer. E isso tem a ver com o conceito de guerra total que o Hobsbawm está falando. Então construir campos de concentração para exterminar pessoas já é um nível assim, um degrau que a humanidade nunca tinha chegado antes, a não ser durante esse período que o Hobsbawm está falando, que é a guerra total. Então, assim, era possível na Segunda Guerra Mundial o cara ele tacar uma bomba do avião e ele não perceber, e ele não tá olhando no olho do seu alvo, no olho do seu inimigo. Isso gera um distanciamento. Isso gera, assim, um não impacto da violência que o soldado, seja lá quem for, está cometendo. Isso vai agravando a violência e escalonando a violência ainda mais. Os civis, eles tornam alvos muito fáceis com isso. Então a gente tem, por exemplo, no final da guerra, a bomba de Hiroshima e Nagasaki no Japão. A gente sabe que existem vários motivos políticos para os Estados Unidos terem feito isso durante a Segunda Guerra Mundial, mas a gente sabe também que existiram, assim, inúmeros civis que foram mortos por uma demonstração de poder, para um ponto final na guerra que já tinha acabado e para demonstrar um poder do que viria a ser depois a Guerra Fria durante a década de 50, 60, 70, 80 e por aí vai. Então percebe como que é esse escalonamento. A gente sempre fala de Segunda Guerra Mundial e Primeira Guerra Mundial, sempre é trazido e é colocado o quanto a humanidade evoluiu na tecnologia. Mas é uma evolução na tecnologia voltada à destruição em massa. Computadores, avião a jato, bomba atômica nunca foi para servir para um motivo de paz, obviamente, naquele período, desde 1914 até o final da Segunda Guerra Mundial, onde foram desenvolvidos. A gente sabe a história do Oppenheimer durante a bomba atômica ali e tal. A gente sabe que todas essas tecnologias foram desenvolvidas com esse fundo. Então percebe que, onde eu quero chegar com isso? A guerra total, ela não está só no campo de guerra. Ela mobilizou também a ciência nesse aspecto. Então a ciência, em algum momento, ela se viu amarrada à guerra, né? Diz que, e a gente sabe que os Estados Unidos começou a desenvolver sua própria bomba atômica porque soube que a Alemanha, então, provavelmente estava desenvolvendo a sua. E depois a União Soviética começou a desenvolver porque sabia que os outros países estavam desenvolvendo também. Então, esses são os aspectos de como que essas guerras, elas impactam em todas as medidas e todas as instâncias da vida das pessoas. Não só com os ataques a civis, que essa é a pior parte mesmo, né? A parte mais triste. Acho que vocês já devem ter visto um monte de coisa a respeito. Aqui eu gosto de recomendar, já recomendei Maus, né, a graphic novel, mas tem um filme que chama Vai e Veja, do Ellen Klimov. É um filme soviético que ele foi lançado na década de 80 e vai mostrar o Exército Vermelho durante a Segunda Guerra Mundial. E é legal assistir porque é uma perspectiva diferente da Segunda Guerra Mundial. Pode assistir Jojo Rabbit, que é o menino da juventude hitlerista, é um filme estadunidense, O Resgate do Soldado Ryan, tudo bem. Faz parte da nossa vida, assim, quiser assistir filme, assistir esses filmes, mas é legal assistir Vai e Veja para ter uma perspectiva diferente, e esse filme mostra bem como é que foi brutal para o Exército Vermelho a ocupação nazista ali na Bielorrússia. Daí a gente tem, em 1945, a rendição oficial da Alemanha e do Japão, né? Como eu já disse. E quais são as consequências, né? A gente teve milhões de mortos, holocausto, a gente teve cidades arrasadas, fronteiras redefinidas. Daí eu tô me lembrando aqui também de outro filme que é muito bom para poder entender como é que é esse impacto da Segunda Guerra nesses países, que é o Alemanha Ano Zero. Esse filme ali é do neorrealismo do cinema, e os cineastas do neorrealismo,
eles filmaram muitos dos seus filmes ali no final da Segunda Guerra Mundial já. Então eles filmaram, a Alemanha no Zero é filmada nos destroços da guerra que acabou de acabar. É muito interessante também, se puder ver, é uma complementação interessante desses temas, guerra total, século XX, Primeira e Segunda Guerra Mundial. Agora, vamos lá entender a guerra como fenômeno de massa, que é o que o Hobsbawm coloca. Eu tô aqui dizendo pra vocês resumos, né? Como que foi a Primeira Guerra Mundial, como é que foi a Segunda Guerra Mundial, falamos de alguns números, algumas características, mas a primeira coisa da guerra como fenômeno de massa é que ela mobilizou homens nos frontes e mulheres nas fábricas, por exemplo. Então a mobilização de toda a sociedade tá aí. Aí aqui eu tenho até um jornal, vou deixar aí na tela, um jornal ali da época da Segunda Guerra Mundial, um jornal dos Estados Unidos, que ele coloca o seguinte, a matéria é por que women in overalls, porque as mulheres elas são essenciais para vencerem a guerra. Então aqui está uma fonte histórica mostrando como que essa guerra ela estava ali. A gente sabe que nos Estados Unidos existiram, o título do jornal tá assim, Women and the War, né? Tá escrito ali, a paper for people who think. Aqui que é em novembro, mas eu não consigo, se eu der mais um, ele desfaz ali na fonte do jornal. Daí tem ali algumas bandeiras, tem algumas fotos, algumas gravuras, né, de mulheres trabalhando, mulheres em fábrica, mulheres no campo, mulheres em... Nossa, aqui tá aqui, ó, Women on their Gallery Western. Então tem mulheres ali pilotando até carros, enfim. E não era porque o povo era feminista não, tá? Girl power, coisa assim. Era porque era necessidade mesmo. E existia até em alguma medida uma propaganda para que isso acontecesse. Então esse jornal, ele tá disponível na Biblioteca do Congresso. E existe muita fonte legal, assim, legal no sentido de nos aproximar do passado, que mostra como é que foi esse período e por que então é uma guerra de massa e como que ela mobiliza vários setores da sociedade. Um exemplo que o Hobsbawm dá que é muito interessante, ele fala assim que 519 milhões de pares de meias foram produzidos, encomendados para os soldados durante esses períodos de guerra. Então você imagina, para fazer tudo, para fazer alimentação para soldado, para fazer armas, para fazer vestimenta, para fazer remédio, para fazer curativo, enfermeiras que trabalharam nesses campos, os caras que de repente estavam no exército, mas antes trabalhavam nas fábricas. Então quem foi substituir esses homens? As mulheres foram substituir esses homens, e daí mudou toda a lógica. Então é nesse sentido que a gente começa a entender que essa guerra ela é uma guerra total. A gente também pode entender que a guerra é um empreendimento estatal também. Olha só como é que é triste isso, porque é um empreendimento humano porque ela precisa de um planejamento e uma reorganização da economia. Como que os Estados Unidos, depois do ataque a Pearl Harbor, ele vai fazer para entrar na guerra? Ou como a Alemanha começou a guerra? Ou como a União Soviética se organizou para poder ficar ali anos e anos ali combatendo? A Inglaterra, a França. Então tudo isso precisa de um planejamento estatal. Então ela também vai mexer na economia, porque esse país precisa ver de onde vai tirar, como vai fazer as coisas. Não é à toa que depois da Segunda Guerra Mundial tem o Plano Marshall, que os Estados Unidos vai emprestar dinheiro para os países europeus para se reerguer. Daqui eu vou ler um trechinho do que o Hobsbawm fala, que é o seguinte: as guerras foram visivelmente boas para a economia dos Estados Unidos. Sua taxa de crescimento nas duas guerras foi bastante extraordinária, sobretudo na Segunda Guerra Mundial, quando aumentou mais ou menos 10% ao ano, mais rápido que nunca. Em ambos, os Estados Unidos se beneficiaram do fato de estarem distante da luta e serem o principal arsenal de seus aliados, e da capacidade de sua economia de organizar a expansão da produção de modo mais eficiente que qualquer outro. Então, é nesse sentido que a gente também pode entender essas duas guerras enquanto empreendimento. E a gente vai para o último ponto aqui, do qual o Hobsbawm discute no capítulo, que é a brutalização do século XX. Então, além de ela ser um fenômeno de massa,
ela traz essa brutalidade para o cotidiano, para a realidade do mundo depois de 1914 e agravando depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Ele vai dizer o seguinte: o aumento da brutalização deveu-se não tanto à liberação do potencial latente de crueldade e violência no ser humano, que a guerra naturalmente legitima, embora isso certamente surgisse após a Primeira Guerra Mundial entre um certo tipo de ex-soldados, veteranos, sobretudo nos esquadrões da morte ou arruaceiros e brigadas livres da ultradireita nacionalista. Porque homens que tinham matado e visto matar e estrupiar seus amigos iriam hesitar em matar e brutalizar os inimigos de uma boa causa. Então é isso que ele está questionando e colocando a gente para pensar nesse ponto da brutalização. As pessoas perdem a noção, a violência ela se torna algo ordinário, infelizmente, assim, comum. E eu acho que o ponto mais importante que ele coloca é que a guerra total trouxe uma impessoalidade da violência. O que isso quer dizer? Que tornava o matar e o estropiar uma consequência remota de apertar um botão ou virar uma alavanca. Como eu dei o exemplo. Tem lá um bombardeio para fazer em tal cidade, tal. O soldado ele não está olhando no olho daquelas pessoas que vão ser mortas, entende? A tecnologia tornava suas vítimas invisíveis, como não podiam fazer as pessoas evisceradas por baionetas ou vistas pelas miras de armas de fogo. Então até ali nas guerras de trincheira o cara ainda conseguia ver quem era o inimigo, quem que estava ali, conseguia olhar no olho. Agora até depois com o desenvolvimento da tecnologia, isso foi se perdendo, foi se tornando impessoal. E hoje está no auge disso, infelizmente, né? Diante dos canhões permanentemente fixos da frente ocidental estavam não homens, mas estatísticas. Nem mesmo estatísticas reais, mas hipotéticas, como mostraram as contagens de corpos de baixas inimigas durante a Guerra Americana no Vietnã. Lá embaixo dos bombardeios aéreos estavam não as pessoas que iam ser queimadas e evisceradas, mas somente alvos. Rapazes delicados que certamente não teriam desejado enfiar uma baioneta na barriga de uma jovem aldeia grávida. Podiam com muito mais facilidade jogar altos explosivos sobre Londres ou Berlim, ou bombas nucleares em Nagasaki. Diligentes burocratas alemães que certamente teriam achado repugnante tanger eles próprios judeus mortos de fome para abatedouros. Podiam organizar os horários de trem para o abastecimento regular de comboios da morte para os campos de extermínio poloneses, com menos senso de envolvimento pessoal. Podiam organizar os horários de trem para o abastecimento irregular de comboios da morte para os campos de extermínio poloneses, com menos senso de envolvimento pessoal. As maiores crueldades do nosso século foram as crueldades impessoais, decididas à distância, de sistema e rotina, sobretudo quando podiam ser justificadas como lamentáveis necessidades operacionais. Então, ele coloca ali que o século XX ele inaugurou uma barbárie sem precedentes. O que isso significa? Significa que tudo que aconteceu, todos os números estratosféricos de mortes e de destruição, tudo mais, todos esses números eles estão voltados a essa impessoalidade de guerra, infelizmente. Tem um livro famosíssimo da Hannah Arendt, né, apesar das ressalvas que a gente tem que ter com a autora, porque a gente sabe que existem relatos de que a autora ela contribuiu para a CIA, enfim, tudo mais, mas ela tem o Eichmann em Jerusalém, um relato sobre a banalidade do mal, onde ela explica um pouco o que é essa brutalidade do qual Hobsbawm está falando. Tem um filme do Stanley Kubrick, do qual eu estudei na minha monografia, que chama Dr. Strangelove, Doutor Fantástico, que ele vai também discutir um pouco esse não limite, esse poder e essa violência ilimitada da guerra total, onde chega ali no ápice do holocausto nuclear, porque não tem mais para onde ir a violência e a sede de poder e a guerra em si. É muito interessante, é uma comédia meio macabra, vale a pena assistir, e a gente sabe que o Stanley Kubrick é um diretor brilhante. Então, essa reflexão dessa brutalidade é o que mais importa, assim, de entender da guerra total, porque ela traz toda essa movimentação
ela mexe com todos os setores da vida, mas ela trouxe um negócio horrível, horrível, que é essa impessoalidade diante da violência. Então, depois da Primeira Guerra Mundial, a gente escuta notícias, a gente vê coisas, a gente sabe de guerras contemporâneas, mas tudo aquilo tá tão distante. Os líderes mundiais, eles justificam aquilo por que ele coloca aqui por necessidades operacionais, mas a gente está falando de vidas humanas. Então é isso que a gente tem que ter dentro da gente, de não se tornar mais um número, de não se tornar mais, de nossos olhos não se acostumarem com a violência. Eu acho que importante desses estudos de ciências sociais, de ciências humanas, é esse aspecto de humanizar o nosso olhar diante da realidade. Aprender com o passado por isso. Então, assim, pra gente concluir, né, uma reflexão final, a gente sabe que o século XX foi uma era moldada pelas guerras totais. Política, economia, cultura, ciência, nada escapou. E o Hobsbawm, ele coloca que a gente só pode entender o século XX se a gente entender essas guerras também e esses conflitos. A gente pode pensar também a gente, né? Se no século XXI, será que a gente consegue escapar da lógica da guerra total ou a gente tá vivendo ela também? Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, por favor, curta esse vídeo, compartilhe, comente o que você aprendeu ou traga algum dado novo, alguma informação nova. Se tiver alguma dúvida, pode deixar, a gente conversa aí nos comentários. Se precisar de alguma coisa, é só escrever aí, tá bom? Até mais e até o próximo vídeo.